Olá, gente, estamos aqui ao vivo aí para mais uma aula do nosso curso de operador de empilhadeira. E você que já estava esperando por esta aula, tá certo? Entramos agora em definitivo, para que a gente possa, dar continuidade aí às nossas aulas do nosso curso de operador de empilhadeira, tá certo? E você que vai fazer aí no curso de operador de empilhadeira de grande porte, é importante, tá certo? Essas aulas, para que você possa acompanhar, porque nós começamos com a de pequeno porte, tá certo? Que é base para a de grande porte. Então, gente, olha só, para quem vai fazer o curso de grande porte, tá certo? A gente sabe que a simbologia, ela é universal, tá certo? A simbologia é universal. A simbologia são símbolos, né? O nome por si já se fala. Simbologia, símbolos. Esses símbolos, simbologia, elas vão aparecer lá constantemente nos painéis, sempre indicando alguma coisa, que pode ou está acontecendo nessas máquinas. Tudo bem? Já peço que você também já compartilhe essa live. Eu peço que você também indique outras pessoas a fazerem aí os nossos cursos, tá certo? Também já dou uma dica muito valiosa e importante para você, tá certo? Que você que está fazendo este curso de operador de empilhadeira, é importante que você também faça o curso de assistente de logística, tá certo? Também você faça aí o curso de NR12 e NR20. NR12 fala sobre segurança com máquinas e equipamentos. NR20 fala sobre produtos inflamáveis. É importante você fazer essas normas que são normas regulamentadoras. Então, isso enriquece aí o seu currículo, assim como o curso de assistente de logística. Tá certo, gente? Então, fica comigo nessa aula, nessa live, tá certo? Hoje nós vamos aprender aqui muitas coisas ainda, tá certo? Ainda referente ao nosso curso de operador de empilhadeira. Lembrando, você indicando outras pessoas, você pode estar ganhando aí desconto para o próximo curso, tá certo? E nós temos aqui muitos outros cursos, tá certo, gente? Quantas pessoas nós temos na live? 7 pessoas. 7 pessoas na live, gente. Já peço que você coloque lá, acione o modo rotação do seu celular, tá certo? E coloque lá no modo horizontal, para que essa imagem fique mais nítida, fique bem mais próxima, para que você possa acompanhar todos os detalhes dessas nossas aulas, tá certo? E você acione lá o modo rotacional, tá certo? E coloque lá no modo horizontal o seu celular, tá certo? Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, está tudo bem? Então, vamos lá iniciar aí as nossas aulas. Então, vamos lá. Hoje, tá certo? Vamos ter aí uma série, uma sequência aí de aulas, Vamos começar aqui com a simbologia, Simbologia. Então, vamos lá entender o que é essas simbologias. Então, essas simbologias, como eu bem mencionei, elas vão estar aparecendo lá nos painéis, tá certo? Dessas empilhadeiras, tudo bem? Então, já falei, a simbologia ela é universal, tá certo? Ela é universal e vai estar aparecendo lá constantemente, tá certo? Nos painéis aí dessas empilhadeiras. Então, a simbologia é fácil de aprender, tá certo? É fácil de você conseguir aí aprender de uma forma bem fácil. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele aprende por associação. Ele aprende por associação.
Então vamos associar essa simbologia para que você possa aprender bem mais fácil. Então vamos lá. A primeira simbologia nós temos aqui o hidráulico. O hidráulico tem assim, ó, tipo uma letra T, de cabeça para baixo, né? Hidráulico. Hidráulico. A segunda simbologia nós temos aqui transmissão. Parece uma engrenagem. Tudo bem? Até que dia vai as aulas? Até que dia vai as aulas? Vamos lá. Hoje é quarta-feira. Vai até... Terça. Oi? Hoje é terça. Terça-feira. Hoje, desculpa. Terça-feira, quarta, quinta-feira. Vai até quinta-feira as nossas aulas. Tá certo? E você que está fazendo essa pergunta, você é de pequeno ou é de grande porte? Responde aí para que eu possa te informar com mais precisão. Tá certo? Porque a gente sabe que a de grande porte ainda tem mais uma aula específica, tá certo? Então, a de grande porte ainda tem mais uma aula. Por isso que eu preciso saber se você é de pequeno ou quer fazer aí de grande porte. Vamos lá. Estou aguardando o seu comentário aí. Vamos lá? Tudo bem, mas né, você respondendo aí, a gente já vai te informar. Então, nós temos a terceira simbologia, motor. Né? Parece assim uma aparência de uma lâmpada, né? Um formato. Aqui não tem o que falar, né? Temperatura, né? É um termômetro. Aqui nós temos o óleo do motor. Ali nós temos pressão. Essa pressão, a associação que a gente associa, é como se fosse duas setas, sempre de frente uma para a outra. Pressão. Isso que é de pequeno porte. Pequeno porte. Né? De pequeno porte, então vai até amanhã. Tudo bem? Vai até amanhã. E aí, a de grande porte ainda vai ter mais uma aula. Ou seja, vai até sexta-feira. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ainda temos aqui, ó. Na simbologia, nós temos aqui o combustível. Tudo bem? Combustível. Na outra associação que a gente associa é um ar, como se fosse um vento, né? Ar. Nós temos ali na outra associação filtro, tá certo? Filtro, né? Dá uma simbologia, uma associação de um eixo ou de uma peneira, né? Onde está passando alguma coisa ali, ó. Filtro. Aqui, ó, nós temos uma associação com o freio, né? Freio, movimento, freio, água, tá certo? Água. E aqui nós temos uma tabela dessas associações, ou seja, dessa simbologia. Onde nós temos combustível, que já falamos, líquido arrefecedor, nós temos ali o óleo, transmissão, temperatura, o ar, nível, né? Parece assim, medindo o nível de água, o hidráulico, o freio estacionário, com um P, pressão, duas setas de frente uma para a outra, filtro, desligado, ourímetro, né? Pisa aí a quantidade de horas, ligado, motor, ar-condicionado, aquecimento, fusível, velocidade baixa, né? Uma tartaruga, luz de ação, manutenção requerida, sistema elétrico, automático, destravado, água. Tudo bem? Agora, olha só. Sempre a leitura é de fora para dentro. Por exemplo, aqui eu tenho fora, né, temperatura. Dentro do óleo. Agora, fora, hidráulico. Aqui fora, nós temos aqui pressão, duas setas. Pressão dentro do óleo. Agora, fora da transmissão. Nós temos aqui fora temperatura, líquido, né? Arrefecedor de onde? Do motor. Ali, ó, filtro aqui fora do ar, né? Do motor. Ali fora, filtro do óleo,
do motor. Tudo bem? É fácil, né? É só você, né, lembrar da associação. Tudo bem? Então vamos lá. Até aqui está tudo bem, gente? Depois tu dá uma reprisada na de grande porte. Quando vai ser o prazo de... Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Então vamos aprender essas associações. Eu disse para você que sempre a leitura é de fora para dentro e depois fora. Fora, dentro, fora. A leitura. Mais uma vez, reprisando. Fora, dentro e fora. Então, olha só. Quem é que está fora lá? Ó? Temperatura. Quem é que está dentro? Do óleo. Quem é que está fora? Hidráulico. Desculpa, hidráulico. Temperatura do óleo hidráulico. Então, tá aqui, ó. Temperatura do óleo hidráulico. Agora, fora, né? Filtro. O que mais? Do óleo hidráulico. Então, filtro do óleo hidráulico. Agora, fora. Aqui, ó. Lembra lá, ó. Nível dentro do óleo. Agora, fora. Hidráulico. Então, é nível do óleo hidráulico. É ou não é fácil? Vamos lá. E agora, fora. Temperatura dentro do refrigerante. Agora, fora do motor. Então, temperatura do refrigerante do motor. E agora, fora as duas setas. Lembra lá, as duas setas é pressão. Pressão. Dentro do óleo. Agora, fora do motor. Então, fora, dentro e fora. Então, é pressão do óleo do motor. Agora, fora aqui, ó, nível, né? E ali não tenho mais o que dizer. Nível de quê? Do combustível, tá certo? É muito fácil, né? Essas simbologias, elas vão estar aparecendo lá nos painéis. A gente sabe que aparecendo uma simbologia dessa é algo ou alguma coisa que está acontecendo, né, nessas empilhadeiras. Por exemplo, ali, ó, pressão onde? Do combustível, né? E agora aqui, ó, fora, pressão dentro do óleo, agora fora. Lembra lá a engrenagem? Transmissão. Então, é pressão do óleo da transmissão. Tudo bem? Aqui fora, filtro dentro do óleo, agora fora da transmissão. Então, é filtro do óleo da transmissão. Até aqui, gente. Estão conseguindo entender aí, né? Perfeitamente? Oi? Novamente do pequeno porte e de grande porte, que eles estão meio com dúvida. Então, olha só, gente. Quem vai fazer a aula de pequeno porte, nós temos ainda a nossa aula hoje e amanhã. Tudo bem? Hoje e amanhã de pequeno porte. Tudo bem? Então, hoje e amanhã de pequeno porte. Depois da manhã tem mais uma aula, porém para quem vai fazer de grande porte, que é uma aula específica. Certo? No caso, hoje é terça-feira, depois da manhã seria quinta. Então, é terça e quarta, tá certo? Terça e quarta. É porque eu achava que hoje fosse quarta-feira. Então, é hoje, terça e quarta-feira. Terça e quarta. Tudo bem? De pequeno porte. E quinta-feira? Quinta-feira de grande porte. Aula específica. Beleza. E ainda temos mais aqui. Vamos lá. Fora, temperatura dentro do óleo da transmissão. Temperatura do óleo da transmissão. Olha só. Fora, quem é que está fora? Ó, lembra lá as duas setas?
pressão dentro do óleo de freio. Pressão do óleo do freio, tá certo? E aqui, né, nós temos quem? O orímetro. Isso aqui é muito importante, esta simbologia, porque o orímetro, ele visa, né, medir as quantidades, ou seja, as quantidades de horas trabalhadas que essa empilhadeira trabalhou, tá certo? Quando a empilhadeira atingir uma certa quantidade de horas, ela precisa de uma manutenção. Então, é importante, né, saber sobre o ourímetro. Ourímetro, hora. Hora, ourímetro. Tudo bem até aqui? Então, essa aula aqui sobre simbologia, tá certo? Apenas pegamos aí as principais simbologias, né? E é importante essa simbologia, porque cai em avaliação. Aonde você for, tá certo? Você tem que estudar a simbologia. Então, vamos lá. Vamos lá, ainda tem mais aula. Vamos lá, coloque aí nas próximas aulas. Temos a 3, tá certo? Agora, nós vamos conhecer alguns dos acessórios que é utilizado aí nas empilhadeiras. Vamos conhecer, né, alguns dos acessórios. Então, vamos lá. Vamos lá. Acessórios para empilhadeira, vamos conhecer, né? Tipos, aplicação, vantagem, desvantagem. Quando é que vai ser a aula prática? A aula prática, né, eu peço que você entre em contato, tá certo? Na nossa secretaria, que tem aí o número do nosso WhatsApp. Entre lá em contato, que vão te, né, esclarecer e vão tirar aí suas dúvidas com relação às aulas práticas. Tá certo? Até aqui tudo bem? Entre em contato, porque na nossa secretaria, né, tem esse contato aí disponível para que você possa tirar as suas dúvidas, tá certo? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Então, nós temos como nosso primeiro acessório das empilhadeiras. Nós temos o primeiro acessório aqui, ó, tá certo? É chamado de porta, né, garfos giratórios. Ele faz com que o conjunto de garfos girem em torno de 360 graus em ambas as direções. Então, né, é muito utilizado, tá certo? A aplicação é utilizado quando se deseja transportar elementos internos, né, ou esvaziar, por exemplo, um tambor, né, que contenha líquidos, é importante utilizar estes acessórios. Então, temos como nosso primeiro acessório é o porta-garfo giratório. Tá certo? E aí, o nosso segundo acessório, nós temos aqui o chamado deslocador lateral. Permite deslocar lateralmente, né, os portas-garfos em torno aí de 15 centímetros. Ou seja, né, ganha-se aí mais garfos ao lado. E isso melhora aí, tá certo? Até mesmo a estabilidade para se transportar essas cargas. Principalmente se essas cargas forem bastante largas. Então, elas vão estar lá bem, né, bem acomodadas e vão estar lá bem seguras para você fazer um transporte. Tá certo? A aplicação visa facilitar o posicionamento de cargas, compensando aí pequenos erros de manobra. A gente sabe que quando a gente manobra, se de repente, né, tem um material que você precisa transportar e é largo, e numa manobra de, por exemplo, alguma curva, né, essas cargas elas podem ficar o quê? Balançando, né? Então é importante quando se ganha garfos ao lado, te dar mais estabilidade para que você possa transportar aí esses materiais, essas cargas com mais segurança. Nós temos aqui um outro acessório, é chamado de garra para tambores. Os garfos, né, se substituídos em garras, podem levantar, né, ou vários tambores. Podem, né, ser também aí giratórios para facilitar o esvaziamento dos tambores, revestidos com borrachas para dar maior aderência, né, e evitar aí maiores danos
aos tambores. Então essas garras aqui, ó, para tambores, né, elas pressionam, né, faz conjunto de elevação e, né, se destaque, se movimente aí, certo? Transporte com maior segurança. Então é garra para, né, tambores. Um outro acessório nós temos aqui como o puxador, tá certo? Puxador de carga, né? Nós temos aqui mecânico acoplado para empurrar ou puxar cargas específicas. Aplicação para cargas, né, que dispensam aí pallets, tá certo? Então, nós temos um outro acessório aqui. Um outro acessório, né, é chamado aí de garra para fardos, né? Garra para fardos, duas placas verticais, substitui os garfos, prensando os fardos entre si para fazer aí o transporte. Então, né, elas pressionam aí, tá certo? Até maior, né, verticalmente do que aquela garra para tambores que nós vimos anteriormente, tá certo? Esse outro aqui também nós temos aqui como abraçador de caixa. Olha só, verticalmente esse acessório ele é mais alto, tá certo? Ele consegue aí atracar, né, um volume em alturas. Então, devido a ele ter na sua vertical, né, duas placas que também têm aderências aborrachadas, isso, né, facilita até que você possa fazer aí o transporte dessas cargas com maior aí segurança. Então, semelhantemente a garra para fardos, porém com placas maiores, de modo a abraçar toda a pilha de caixas a ser movimentadas. Então, né, abraçador de caixas. Um outro acessório aqui, olha só, repara como esses acessórios, eles são, né, encaixados lá no garfo da empilhadeira, né? Eles são encaixados, ó. E aí fica aqui, ó, né? É chamado de tarugo ou ariete. Os garfos são substituídos por um único tubo. Aplicação usado para transportar bobina, rolos, tá certo? É importante. Então nós temos aqui o tarugo ou o ariete. Agora nós temos aqui, né, um outro acessório, é chamado de estabilizador de cargas. Agora funciona como uma prensa de cima para baixo. Dispositivo com plataforma superior, fixando a carga a ser movimentada. Aplicação indicado para pallets com cargas instáveis, né, dando maior estabilidade à pilha transportada. Então, eles, né, vai fazer com que entre, né, numa pressão de cima para baixo. Isso facilita e te dá mais estabilidade para que você possa transportar essas cargas. Tá certo? E aqui nós temos agora a trilateral. Essa empilhadeira aqui é muito boa, tá certo? A trilateral. Os garfos giram para os lados, permitindo o posicionamento da carga sem manobra. Então, né, os garfos, eles giram para onde? Para os lados. Tanto para o lado quanto para o outro. Certo? Aplicação, locais com corredores estreitos. Então, esse tipo aqui, ó, eles operam, tá certo? Eles operam em corredores estreitos, né? Devido o garfo ser para o lado. Coloca para frente, entra no corredor estreito e depois ela gira para o lado. Isso faz com que você pegue, por exemplo, um pallet que está aqui na prateleira, tire, né, vire para frente e saia de ré. Então, é chamado aí de trilateral, tá certo? Trilateral. E aqui nós temos um outro acessório, né? São as plataformas que são acopladas nos garfos da empilhadeira, né? A gente sabe que as plataformas, né, elas são importantes até mesmo, né, para aquelas pessoas que vão fazer, por exemplo, uma contagem de material, de repente está em altura, né? De repente a empresa fecha lá para fazer os inventários, né? É importante você transportar essas pessoas com maior segurança, tudo bem? Nessas plataformas, tudo bem? Aplicação,
Utilização para atividade de manutenção, né, predial também é importante. Tudo bem? Então, são as plataformas aí. Agora, um outro acessório nós temos aqui chamado de caçamba basculantes, né? Garfo, sustento, né? Ou são substituídos por uma caçamba que permite carregar e descarregar materiais. Então, olha só, né? Olha só, uma caçamba, né? Parece aí uma caçamba. É muito importante, olha só, né? Faz o trabalho aí, né? Quase idêntico aí de um trator, né? Caçamba basculante. Aplicação usado para fundições ou carga e descarga de materiais granulados. Então são importantes, né, esses acessórios aí, certo? Esses acessórios, né, pode aí ser, né, colocado aí nessas empilhadeiras, tá certo? Um outro acessório, né, que está aqui, ó, tá certo? É chamado de lança-guindaste. Garfos substituídos por uma viga com dispositivo de elevação. Então, temos esse modelo e aquele ali, tá certo? Então, aplicação, transporte de motores ou máquina, né? De repente, quer transportar o motor ou uma máquina, você faz o içamento através de cabos de aço, né? Transporta esse material ou qualquer outro material que precisa ser içado, né? Içado. E aí facilita você levar esse material, transportar com mais, né, praticidade, né? E isso, por isso que é importante se ter aí esses acessórios, tá certo? Que são utilizados aí para as empilhadeiras, que utilizam, né? É muito importante aí, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima aula ainda tem aula. Vamos lá, passa aí para a próxima aula aí. Vamos lá, agora vamos entrar em manutenção. Vamos entender o que é essa manutenção. As manutenções, elas são importantíssimas para você, né, tomar consciência de que nós vamos estar trabalhando com máquinas. Já que nós vamos estar trabalhando com máquinas, essas máquinas, elas precisam, tá certo, de se ter aí uma manutenção quase que periódica. O aluno perguntou o que é NR11. NR11 fala sobre movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, tá certo? Você assistiu a nossa primeira aula, tá certo? Você assistiu? A gente comentou lá sobre a NR11, tudo bem? Mas se tiver alguma dúvida, tá certo? Se está inscrito no nosso curso de operador de empilhadeira, todo esse material você vai receber em PDF. Tudo bem? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar nas manutenções, né? Como nós já falamos, as manutenções, elas são importantes aí, tá certo? Até porque nós vamos estar trabalhando com máquinas. E essas máquinas, né, é constituída de cabos, peças que muitas das vezes, né, estão aí desgastadas, né, peças que precisam ser substituídas, trocadas por outras. A gente sabe que as empilhadeiras, né, assim como os automóveis, precisam aí de manutenções. Então, o que é essa manutenção? Manutenção é o termo usado para abordar a forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas, cuidando aí de suas instalações físicas, tudo bem? A manutenção de instalações tem por objetivo básico mantê-las operando nas condições para as quais foram projetadas e também fazer com que o retorne aí a tal condição, caso tenha deixado aí de exercê-las. Então, a manutenção dentro de um contexto geral, ela visa aí, tá certo? Manter aí as suas máquinas e equipamentos em perfeita condição. Então, o objetivo dessa manutenção sistemática, né, de modo geral, é melhorar a segurança, aumentar a confiabilidade, maior qualidade e produtividade, tá certo?
Porque a gente sabe que essas máquinas, se elas não tiverem uma manutenção, como que a gente vai ter aí as nossas produtividades, certo? Ou seja, reduzir custos de operação, aumenta o tempo de vida dessas máquinas, né? E o valor aí se torna até mais alto, porque a gente sabe que as peças, elas se desgastam. Então, a gente precisa, desembolsar aí, uma certa quantidade de dinheiro, de valor, para que a gente possa, estar recuperando essas máquinas. Tá certo? Por isso que o valor final aí é até mais alto. Os tipos de manutenção: manutenção corretiva, manutenção preditiva. Nós temos aqui a nossa terceira manutenção, é a preditiva. Manutenção produtiva total. Então, nós temos aqui os tipos de manutenção. Tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live? 10 pessoas. 10 pessoas na live, gente. No caso, ele começou hoje, ele não assistiu a primeira aula de Imperadeira. Você não assistiu a primeira aula? Fica tranquilo. Entra lá na nossa página Fera Cursos e Treinamento, Lá tem a nossa primeira aula, tá certo? Tem lá a nossa primeira aula. Tudo bem? Assiste ela, tá certo? Ou amanhã, ou até mesmo hoje, assiste toda ela, tá certo? E aí, você já vai estar, acompanhando a aula aí, tá certo? Você que já está assistindo, tudo bem? Mas tem a primeira aula que nós já passamos aí, tá certo? É importante você assistir ela, tá certo? Então, está lá na nossa página. Então, vamos entender com a nossa primeira manutenção, que é a corretiva. Ela visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de um equipamento ou instalação que tenha cessado ou diminuído sua capacidade de exercer as funções as quais foram projetadas, tá certo? Tipicamente, reativa. Só acontece depois, de acontecido o problema. Então, essa manutenção corretiva, nós consideramos essa manutenção como uma das mais aí perigosas, tá certo? A corretiva. Porque a corretiva, ela visa, tá certo? Corrigir algo ou alguma coisa, tá certo? Depois do que aconteceu. E se de repente aconteceu um acidente, não tem mais como corrigir. Deu para entender? Manutenção corretiva. Mas é bom que você fique ciente que a manutenção corretiva, por isso que é importante, periodicamente você, tá certo? Periodicamente não. Todos os dias, não é periodicamente, é todos os dias, corrigindo. Por isso que é importante você fazer todos os dias, antes de iniciar as suas atividades nessas empilhadeiras, todos os dias fazer o checklist, fazer a inspeção dessas máquinas. Porque você sabe que uma peça quebrada não tem mais como, de repente, olha aqui o meu dedinho, não tem mais como corrigir depois um acidente. Então, se tiver de corrigir, corrija antes de subir nessa empilhadeira para executar aí o seu trabalho. Tudo bem? Por isso que é importante você fazer todos os dias o seu checklist. Momentos em que a manutenção corretiva pode acontecer. Há duas situações básicas em que a manutenção corretiva pode acontecer. A primeira delas é quando acontece um dano imprevisto. Quando acontece um dano imprevisto, se caso não for algum acidente que envolva vidas, tudo bem. Como a quebra de componentes de uma empilhadeira, por exemplo, dá para se corrigir, normal. No segundo caso, a manutenção corretiva acontece porque foi relatado um problema. Esse relato se tornou possível graças
a um programa que acompanha as condições do equipamento. Um exemplo desse segundo caso seria a manutenção depois que foi detectada a vibração do motor da mesma empilhadeira ou talvez, né, no seu checklist. Então você fez um checklist, né? De repente você detectou que existe alguma peça danificada, desgastada, né? Ou uma ruptura no garfo, alguma coisa, é importante, né, você acionar imediatamente a supervisão, tá certo? Mas peço, por favor, que você, né, quase que impossivelmente não, né, entre nessa empilhadeira se você detectar que há alguma deformidade ou alguma peça que está desgastada ou vai te trazer um problema futuro, tá certo? O que você tem que fazer? Chame imediatamente a supervisão, mas não opere uma empilhadeira dessa forma. Porque se acontecer um acidente, a primeira pessoa que vai ser, né, responsável é você. Porque você sabe que as manutenções, as inspeções, ou seja, o checklist, precisa ser todos os dias antes de iniciar suas atividades, você deve fazer o seu checklist, tá certo? Então, para corrigir, né, qualquer dano ou que possa acontecer. A gente sabe que, né, acontece muitos acidentes. Às vezes, né, olha só como isso faz sentido e olha só como isso é verdade. Por exemplo, você fez lá seu checklist e aí você detectou que tem alguma deformidade ou alguma peça que está desgastada. De repente, uma peça que vai te trazer um problema. Você chamou a supervisão, você avisou, você colocou uma observação lá no checklist, você colocou uma observação dizendo que aquela tal peça está com deformidade ou está desgastada. E aí chega lá o seu chefe, né, o seu patrão, ou de repente alguém que é responsável por essa empilhadeira e chega lá com você e diz, olha, vai lá, opera, a produção está com atraso, você precisa, né, trabalhar, né, carrega o material, traga o material, não sei. E aí, né, pede para você trabalhar dessa forma. Aí, sabe o que vai acontecer? Se de repente acontecer um acidente, exemplo, se acontecer um acidente, quem é que vai ser culpado? Ele que mandou ou você que está operando? É você que vai receber toda a culpa. Você sabe por quê? Porque se chegar, por exemplo, alguém que é superior, digamos, a esse seu, né, líder, que alguém é superior a ele, né? De repente, chega lá com ele e pergunta por que aquela máquina quebrou, né? Ou por que aconteceu aquele acidente. Então, o que vai acontecer? Ele simplesmente, como ele pediu para você, né, trabalhar dessa forma, do jeito que, né, você fez lá a inspeção, pegou o defeito, mas ele mandou, o líder mandou você trabalhar. E aí, de repente, aconteceu um acidente. A primeira pessoa a tirar, né, sempre o lado dele é o seu líder. E ele vai deixar você no fogo. Então, gente, é importante você parar imediatamente. Pare imediatamente, avise, mas não, por favor, não dirija, né, uma empilhadeira que pode te trazer, né, um problema futuro, tudo bem? E aí a manutenção corretiva planejada. Diante de um dano, tá certo? A manutenção corretiva pode ser planejada ou não planejada. Primeiramente, vamos considerar a manutenção corretiva planejada. Ela acontece em empresas que aplicam a manutenção preditiva, ou seja, são desenvolvidas operações que prevêem e programam prevenções.
tá certo? Ou seja, intervenções de correção nos equipamentos. Assim, existe um planejamento que asseguram que as operações serão mais ágeis e seguras, além de também aí, né, serem baratas. Então, nós temos aqui como manutenção corretiva planejada. A manutenção corretiva planejada, ela sai aí até mais barata. Por quê? Porque você, lá no seu checklist, você detectou alguma peça que possivelmente ia te trazer um problema. Então, né, você detectou, botou uma observação, de repente essa peça foi substituída, né, então vai sair aí até muito mais em conta. Porque uma peça danificada quebra uma outra, e no final, né, o custo dessa manutenção sai mais alto. Ainda, na manutenção corretiva planejada, o conserto é realizado conforme o quê? O monitoramento preditivo. A manutenção preditiva acompanha o estado das máquinas periodicamente, fundamentando-se aí na avaliação de danos que são coletadas por meio de inspeções de campo ou de monitoramentos. Dessa forma, a manutenção preditiva evita inconvenientes como a desmontagem desnecessária do equipamento que podem comprometer o desempenho e até mesmo causar danos a ele, tá certo? Com a manutenção preditiva, portanto, reduz aí, né, a necessidade de operações corretivas e emergência não planejada. Tudo bem? Então, agora vamos entender a manutenção corretiva não planejada, que ninguém planejou nada. Vamos lá. Compreendendo o que é a manutenção corretiva planejada, fica mais fácil entender a manutenção corretiva não planejada. A manutenção corretiva que não é planejada é aquela, né, que efetua reparos de forma aleatórias. Diante de um dano inesperado, não existe tempo para preparar o serviço, tá certo? Resultando em perdas no ciclo operacional e na qualidade dos produtos. A empresa também terá custos mais altos, incluindo aqueles indiretos associados à produção. Então, olha só, essa manutenção corretiva não planejada, tá certo? São aquelas peças que não foram, né, planejada. O que aconteceu? De repente, aconteceu uma quebra, um desgaste dessa peça, né? E por conta de tudo isso, sabe o que aconteceu? A produção muitas das vezes vai parar, né? Porque a empilhadeira está parada devido aí à troca de uma peça, né? O desgaste dessa peça, ou que a peça quebrou, tá certo? A não planejada, ela traz um custo aí muito mais alto. Tudo bem? Ainda, essa manutenção é efetivamente a mais onerosa para a empresa e indústrias em geral, pois implica na interrupção abrupta, né? Da programação até que o equipamento seja reparado. Nesse caso, surge o problema, denominado de lucro cessante. Olha aí, ó. Lucro cessante, com o equipamento parado. Então, a empresa que já estava, né, lucrando, e aí quando quebra essa empilhadeira, todo o lucro, ó, vai por águas abaixo. Porque aquele lucro a gente tem que, né, reinvestir novamente em peças para poder, né, recuperar essas máquinas. Então, por isso que é lucro cessante. Tudo bem? Com o equipamento parado. A empresa perde o quê? Oportunidade, né, de ganhar dinheiro, deixando de lucrar o lucro, né? O lucro que cessa. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui?
Então vamos lá. Agora vamos entrar na manutenção preditiva. Consiste em executar... Preventiva, desculpa. Manutenção preventiva. Consiste em executar uma série de trabalhos. Então, manutenção preventiva consiste em executar uma série de trabalhos, como trocar peças e óleo, engraxar, limpar, etc. Segundo aí, uma programação pré-estabelecida. Exige aí muita disciplina, porque é uma manutenção preventiva. Estamos prevenindo, né, o possível problemas, o que poderia acontecer, né? Essa previne aí possíveis manutenções corretivas, tá certo? E as vantagens dessa manutenção preventiva. As vantagens: aumenta a vida útil dos equipamentos, são as vantagens. Reduz o custo, né, mesmo a curto prazo. Diminui as interrupções do fluxo produtivo. Cria uma mentalidade preventiva na empresa. É programada para os horários mais convenientes, tá certo? E melhora a qualidade dos produtos. Então, estamos falando sobre as vantagens da manutenção preventiva. Agora, entramos na manutenção preditiva. Consiste em monitorar certos parâmetros ou condições de equipamentos e instalações de modo que a antecipar, tudo bem? A identificação de um futuro problema. A manutenção preditiva necessita de tecnologias, né, específicas e, por isso, comumente aí, terceirizada. Então, gente, até aqui, né, está tudo bem? Estão conseguindo compreender as nossas aulas? Estão conseguindo compreender, né, por que é importante ter essas manutenções, tá certo? Nas empilhadeiras? É importante porque a manutenção, ela assegura o quê? Ela assegura que você aí possa trabalhar de uma forma, né, de uma forma em geral, né, com maior segurança. Para aquele aluno que, né, não assistiu à primeira aula, nós falamos que a NR11 ela fala sobre transporte, movimentação e armazenagem, né, armazenagem e manuseio de materiais. Então a NR11, tá certo? Ela diz que ela não só assegura a tua saúde física, tá certo? Das pessoas e principalmente da empresa. Então, né, nós estamos falando sobre a NR11. Tudo bem? Então, vamos lá. A manutenção produtiva total. A manutenção produtiva total é uma filosofia gerencial, atuando de forma organizacional, né, no comportamento das pessoas, na forma com que tratam os problemas, tá certo? Não só o de manutenção, mas todos os diretamente ligados ao processo produtivo. Os princípios fundamentais da manutenção produtiva total. Os princípios fundamentais são a melhoria das pessoas, né? Melhoria dos equipamentos, melhoria dos materiais, melhoria nos processos e a qualidade ela se torna aí, né, total, é sistemática. As perdas que vão ser aí combatidas: quebra, ajustes, pequenas paradas, ou seja, tempos ociosos, baixa velocidade, tá certo? Qualidade insatisfatórias e perdas com setup, ou seja, com startup, ou seja, né, aquelas paradas que ocorrem, tudo bem, quando uma empilhadeira, né, precisa de uma manutenção. Então, quando uma empilhadeira está em perfeita condição, né, todas essas perdas vão ser aí combatidas, né? Então, até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. A política de manutenção diz que é um projeto robusto,
manutenabilidade, porque precisa, né, ter manutenções nessas empilhadeiras. A postura, né, tem que ser preventiva. Treinamento de operadores, né? Então você está passando por um treinamento, estoque estratégico de peças sobressalentes, tudo bem? Ainda plano de manutenção e de contingência, redundância de equipamentos, maior número de máquinas com menor utilização. Então, gente, olha só, estamos praticamente aí já chegando, né, ao final das nossas aulas, tá certo? E lembrando que ainda amanhã ainda tem mais aulas. Tudo bem, gente? Né? Ainda tem mais aula para que a gente possa, né, estar aí acompanhando. Porque a gente sabe que ainda tem mais aula amanhã, tá certo? Então, olha só, né, quero parabenizar aí todos vocês que assistiram essa aula, tá certo, gente? Assistiram essa aula. Né? Já peço que você compartilhe essa live. Já peço que você, né, chame outras pessoas, indique outras pessoas. Por quê? Você sabe que o curso, tá certo, de operador de empilhadeira, né, é importante para você, né, eu tenho certeza, mas que também não para por aqui. É importante que você faça o curso de assistente de logística, NR12, NR20, tá certo? Porque quando você for participar de um processo, digamos, seletivo, você passa na avaliação. Aí, né, outras pessoas também passam junto com você, e aí depois vão solicitar os currículos de vocês. E aí, quando analisarem os currículos de vocês, né, o A não tem assistente de logística, não tem outras NRs, mas o B tem. Quem é que vai ficar? Aquela pessoa que está enquadrada no grupo B. Então, gente, né, é importante que você faça também outros cursos. Faça outros cursos. É importante, gente. E amanhã também tem mais aulas. Amanhã, né, na nossa última aula de pequeno porte, nós vamos ver ainda sobre classe de empilhadeira e também nós vamos ver, que mais? Sobre as estruturas de armazenagem, tá certo? As estruturas de armazenagem, né, dos materiais aonde vocês vão estar trabalhando que constantemente, né, nas empresas. Então a gente precisa entender um pouquinho aí, né, pelo menos entender aí sobre essas estruturas que vocês aí vão ver todos os dias no dia a dia, mas é importante que você, né, já saiba aí, tá certo? E aprenda, né? E você que vai fazer aí de grande porte, ainda, né, após amanhã, né, amanhã que é a última aula para pequeno porte, ainda tem mais uma aula, tá certo? Para a aula aí de aula específica, né, tá certo? Para de grande porte, né? Então, gente, né, comente aí, tá certo? Comente aí o que você achou dessa aula, né? O que você achou dessa aula e comente aí, tá certo? Sobre as aulas que nós assistimos hoje, tá certo? E já para finalizar, peço que também você já faça a sua inscrição, gente, né? Entre em contato no nosso WhatsApp, lá vai ser informado para você a data, né? A data da nossa aula prática, tá certo? A data e o local para as nossas aulas práticas. Tá certo, gente? Então, boa noite a todos vocês.